Alô, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Tô com um pouquinho de coceira no nariz, espero que não sejam os gatos a terem me dado alergia, mas vi muitos filmes, não esqueci da live, eu ainda vou fazer, mas eu tô na vibe ando devagar, porque já tive pressa. Enfim, eu tô reformulando umas coisas na minha metodologia aqui de fazer os vídeos. Vocês vão reparar que os vídeos do canal principal vão estar um pouquinho mais interessantes, né, no geral. Mas, enfim, basicamente, 9 grávidas não fazem um bebê em um mês e... Enfim, estou aplicando isso um pouco e organizando as coisas de uma maneira um pouco mais... Vai fazer sentido. Se der muito certo, eu faço um vídeo no canal explicando também. Mas aí, acho que semana que vem eu já posto qual que é a programação do canal pro restante do mês. Então, além da série O Pinguim, que eu já vou falar de início aqui, eu vi 8 filmes nesses últimos dias, estou gravando na sexta-feira, meu último dia de férias, mas, enfim, consegui descansar um pouquinho, consegui gravar bastante coisa, vou começar a retomar as edições agora e vou fazendo esse ciclo funcionar. Semana que vem, provavelmente porque eu ainda vou assistir filme até domingo, vai ter mais vídeo de filme, mais vídeo de livro e mais vídeo no canal principal também. E aí provavelmente eu tento manter semana a semana, tá? Notas aqui do backstage dadas, vamos para a série do Pinguim, que foi uma grata surpresa, cara. Uma grata surpresa. Eu não lembrava do filme do Batman de 2022, do vampiro lá, e eu gostei, cara. Eu não lembrava que eu tinha gostado do filme, aí eu vi a série do Pinguim, em uns 4 dias assim, 2 episódios por dia, e depois eu vi o filme do Batman de novo. O filme do Batman, assim, pra mim, subiu no conceito, assim, como filme noir, filme de investigação muito bem feito, muito bem... Roteiro muito bom. É longo, mas eu achei que funciona. Eu não gosto muito do Christopher Nolan, então, no geral, fora o filme 2 lá do Christopher Nolan, que tem a atuação do Heath Ledger, que é muito boa, nada me diz muito, não sou fã de Batman também, então... Eu fui pra série do Pinguim com a expectativa baixa, mas você não... Assim, a série não tem nada com Batman, não tem nada de herói. E... Olha esse gatinho aqui atrás. Não tem nada de herói, mas ela funciona muito bem como série de máfia, assim, e o roteiro é muito mais bem escrito do que precisava ser. Impressionante. Então, foi uma grata surpresa. Entendo porque muita gente estava dizendo que foi a melhor série de 2024. Não sei se eu vi séries o suficiente em 2024 para afirmar que sim ou que não, mas eu acredito em quem diz. Tipo, muitas pessoas falaram que era a melhor série mesmo de 2024 e eu... Pô, talvez seja. É realmente muito impressionante, assim, como estudo de personagens e como... A trama é bem amarrada também, mas é muito mais legal como você vai entendendo, né, a psique das personagens, assim, como isso é bem trabalhado e isso é mostrado através de ações e relações entre elas e não dizendo ou narrações excessivas e tal. Então, muito bom. Pinguim, Batman também, muito bom. Pra mim, o melhor filme de Batman já feito, então... Coisa boa. Aí eu vou seguir na ordem de pipocões pra filmes mais sombrios, assim, mais ocultos, ou talvez até cult, sei lá. Que eu vou pro próximo falar do Imaculada, que é um filme da Sydney Sweeney, né? A queridinha de Hollywood. Mas uma coisa que nesse filme especificamente me fez criar um apreço por ela como figura de Hollywood é que ela está se tornando produtora, né? Ela criou uma produtora, enfim, e aí fico bastante atento à questão do budget do filme, quanto ele lucrou e tudo mais. E tem várias questões agora, isso está mais em voga por causa daquele filme do livro famoso, Esse é o Fim, alguma coisa assim, que a Blake Lively lá fez um monte de falcatrua, ferrou o cara e tal. Enfim, a Sydney Sweeney faz uma coisa parecida com o Ryan Reynolds lá, né? Mas do ponto de vista legal e realmente legal. Ela escolhe filmes diferentes. Então, ao invés dela fazer todos os filmes que ela tá de biquíni, não sei o quê, ela escolheu um filme em que ela faz uma pequena freira católica numa situação assim que não é... Tipo assim, é bom para ela experimentar como atriz e melhorar como atriz. E do ponto de vista assim, de produção, a cinematografia é boa, os cenários são bons. O que eu não entendi muito, eu fui até pesquisar depois, mas não tem muitas especificações técnicas sobre isso. Tem algumas cenas... E se não me engano são as cenas de externa que estão com o ISO, sabe, aquele granulado na câmera assim, muito alto. Então não sei se eles resolveram economizar para dar esse efeito, mas é que destoa bastante. Então isso talvez tenha sido uma limitação técnica, porque o orçamento do filme é 9 milhões, 1 milhão provavelmente é só o salário dela, e aí, enfim, como ela produziu, o filme lucrou 35 milhões, que é um sucesso, né, considerando o investimento ali deles.
E, enfim, vou ficar muito mais atento aos filmes em que ela está atuando como produtora, porque ela geralmente vai produzir e atuar, mas não necessariamente, né, em papéis assim de protagonismo, mas do que como atriz, assim, porque eu não vi aquela comédia romântica que ela fez ano passado, que foi um super hit e tal, que se não me engano ela também produziu, mas, enfim, vou prestar atenção nessa produtora dela, porque tá pegando uns projetos interessantes. E não vou dar muito spoiler, mas tem um quê assim de darwinismo com cristianismo distorcido nesse filme. Mas é um filme que eu acho que vale a pena assistir, sim. É um filme de terror que não é tão assustador, que a história, embora não seja assim super plausível, é interessante e o roteiro é redondinho assim, não tem nada muito absurdo. É um bom filminho de terror. Tranquilo. Imaculado. Aí, falando em, né, filmecos, que eu não esperava nada, tinha um dia que eu tava afim meio de quero derreter o meu cérebro, como a Beatriz fala aqui em casa. Aí eu peguei e fui assistir Den of Thieves, né, Covil de Ladrões, porque quando eu fui assistir o Nosferatu passou o trailer no cinema, inclusive passou o trailer do filme O Homem do Saco e eu comecei a chorar de rir, meu amigo tava do meu lado e começou a rir de mim e chorar de rir de mim, porque eu achei que era piada, mas vai ter um filme do Homem do Saco, enfim. E logo depois disso passou o trailer desse, né, Covil dos Ladrões 2, que tem a mesma questão interessante, que são esses atores. Nesse caso aqui, um era o 50 Cent, o outro era o Gerard Butler lá. Gerard, né? Gerard, eles vão falar, então não vou falar Gerard, porque ele não é francês, mas enfim. Fazendo esse filme de ação. E o interessante, que daí eu fui ver, né, nas especificidades ali do filme, tanto em produção, eles estão bem envolvidos e tal, mas na cinematografia foi feito por um cara que, acho que se não me engano, fez até Diário da Princesa, mas o que é curioso desse filme, que funciona, é um filme de heist, né, de assalto, assim, muito bem feito, padrão, todos os arquétipos normais, o plot twist 1, plot twist 2, plot twist 3, não sei o quê, tranquilo também, assim, é um filme para derreter o cérebro, você não vai precisar pensar em nada, mas ele não, assim, entre aspas, merece a cinematografia que ele tem. O que é muito interessante, porque é melhor do que esses filmes do James Bond, por exemplo, que são, né, notórios por isso, aqueles takes de drone, de longe, de helicóptero, não sei o quê, e vai sair esse Covil de Ladrões 2, e agora acho que essa vai ser a franquia de ação que eu assisto, que eu achei que ela, assim, é uma bobajada, tipo 11 Homens e um Segredo, mesmo contexto, assim, mesma estrutura, só que com cinematografia assim, jogando com sutileza de distância focal, não sei o quê. É bem interessante, cara, bem interessante mesmo, assim, do ponto de vista de um filme bem construído, assim, conciso na proposta, não é pretensioso, eles não tentaram fazer uma coisa super genial e não chega a ser absurdo e loucura igual Velozes e Furiosos também. Velozes e Furiosos, acho que o último que eu assisti é um que eles arrastam um cofre pelo Rio de Janeiro, devia ser tipo 2009, sei lá, que já era uma loucura, e, enfim. Mas a Den of Thieves é um filme bom, tem Netflix, divertido, assim, um filme de ação ok, tranquilo, cenas engraçadas, o roteiro funciona, tem ação suficiente, e é isso. E a continuação parece que vai ser boa, muito bem filmada também. Agora, vou falar na ordem aqui, né, porque talvez valha falar desse, porque depois tem muitos filmes assim com cara de Oscar. Eu vou falar do filme que eu acabei de assisti hoje depois do almoço, que é o filme que saiu acho que essa semana, que é A Ordem, The Order, né, que é sobre uma facção terrorista neonazista, cristã, branca ali nos Estados Unidos, na década de 80, e tem o Jude Law, e assisti agora sim, porque eu falar, tô lançando, quero ver um filme policial, porque eu gosto bastante de filme policial, como você já deve ter percebido. Gostei, cara, gostei assim, não é... Tem o Nicholas Hoult, do Jurado número 2, que eu fiquei enrolando mais feedbacks, a Paula falou que é bom, eu já anotei aqui, acho que eu devo assistir entre amanhã e domingo, e, pô, é um filme bom, assim, é um filme, se você gosta de filme, assim, de entender o contexto dessas guerras políticas assim, que estão acontecendo, terrorismo doméstico e tal, é interessante. Não é um filme espetacular, não é um filme, assim, fora da curva. Tem mérito da cinematografia também, assim, ele faz a mesma coisa de distância focal, tem aqueles takes de abrir e fechar a porta, assim, então ele é bem dinâmico. Ele tem o Mark Maron, né, que é um podcaster de entrevistas, que faz entrevistas com bastante gente de Hollywood, produção, diretores e tal, que é bem legal, eu gosto, é um comediante. Mas, assim, não tem nada espetacular sobre esse filme, assim, atuação, nada demais. Só um filme de detetive barra polícia, ação, ok. É menos suspense, mais perspectiva histórica. Agora sim, vamos chegar num filme que é um filme super espetacular e super, né, grandioso, que é O Sacrifício, do Tarkovsky.
Não sei se faz sentido eu começar falando do sacrifício. Mas assim, vamos deixar para o final. Então, antes de chegar no sacrifício, eu vou falar do O Mensageiro do Diabo, né? Deixa eu só ver, eu anotei o nome em The Night of the Hunter, né? A Noite do Caçador, mas é O Mensageiro do Diabo. É um filme de 1955, 57, eu acho. E é um filme que eu achei horrível. Não horrível, assim, ele tem umas cenas bem feitas, a moralidade discutida é interessante e tal. É um filme de 1957, por aí, ou 55, que foi um fracasso de recepção, de público, de crítica, de orçamento. Foi um fracasso total, assim. O diretor depois parou de fazer outros filmes. Enfim, só que em 2008, esse filme foi eleito pela revista Cahiers du Cinéma, lá, né, pelos cadernos do cinema, como um segundo melhor filme da história do cinema, não sei o que, coisa de crítica. E ele criou esse apreço. Enfim, ele tem umas questões de questionar pontos do cristianismo e tal, mas ele, cara, é um filme fraco, assim. Eu tô com o pessoal lá do passado, assim, não é nenhuma questão moralista pra mim, mas é só a edição dele é toda esquisita, o roteiro é todo, assim, sabe, tipo, eu preciso passar do ponto A para chegar no ponto B, então ele, que eu falo, né, que não tem causalidade, né, as pessoas geralmente dizem non sequitur, né, se você já leu N, sequitur, esse non sequitur é que eles não têm sequência, não tem causalidade e tal, e começa numa história, que vai passando para outra, que vai se arrastando, assim. Eu entendo as pessoas que querem renascer, encontrar essa pérola perdida, esquecida, que não foi apreciada, mas assim, foi só esse comentário de um crítico no Cahiers du Cinéma que falou isso, renasceu a chama do filme, mas eu tô com quem não tá com o filme, assim, fraco, chato demais, não recomendaria assistir, bobinho mesmo, e acho que o maior mérito é a atuação do menininho. Garotas Selvagens, Wild Things. Esse é um filme que eu tava afim, isso eu vi ontem à noite, né? Eu tava afim de ver um filme anos 90, assim. Eu falei, vou pegar o filme mais anos 90 que eu achar. Aí tinha lá, acho que na HBO, e eu fui ver, assim, e é um filme, cara, os anos 90 era uma coisa de doido mesmo, assim, a ver a estética com a qual eu cresci, né? O que passava na TV, o que eram os filmes, o que era descolado nos anos 90 e tal. Acho que é o filme mais anos 90 que existe, assim. Acho que a premissa dele nenhum estúdio faria, assim, porque ele é sobre assédio em colégio, só que ao mesmo tempo é fingindo assédio em colégio. E aí ele tem o Kevin Bacon, tem aquela que foi casada, Denise Richards, foi casada com o Charlie Sheen e virou housewife americana. E tem... Enfim, cara, uma plot twist, assim, é loucura, não faz sentido nenhum. Tem um monte de furo de roteiro, tem cena que ele te mostra, tipo, um corpo sendo carregado aí no fim, não faz sentido nenhum, porque, cara, assim, é um filmeco, é divertido demais, assim, é bobeira total. Mas é bom no sentido de que, assim, ele é um retrato daquela estética dos anos 90, ele acho que é um filme de 97, 98, e é com a protagonista, além, né, dessa outra atriz que eu falei, que casou com o Charlie Sheen, com a protagonista do Pânico, né, dos filmes Pânico, lá, Scream. E é interessante ver assim, essas figurinhas marcadas dos anos 2000, anos 90, desses papéis que eram muito caricatos, assim, ela era colocada sempre no mesmo papel, né, que é o tal do typecasting, né, mas enfim, né, é um filme, eu não sei se você gosta desse choque anos 90, uma bomba de anos 90, e esse, sabe, piada que ele começa parecendo uma sátira, uma coisa ridícula assim, sendo que o tema é muito pegado e ele vai se desenvolvendo meio que numa trama policial. O advogado do cara é o Bill Murray, tá ligado? Assim, então é difícil levar a sério, é um filme que não se leva a sério e funciona, mas é uma bobeira total. Aí o filme que eu vi depois desse ontem, e mandei os dois filmes, foi o tal do Affliction, que é Temporada de Caça, que é um filme que um ator ganhou o Oscar, coadjuvante, não sei o quê. E eu falei, pô, tá, esse filme bem quisto, não sei o quê. Aí eu fui ver um desses filmes que vai pro Oscar porque é baseado num romance que fala sobre alguma coisa que quem tá no Oscar gosta. Tipo a parada do Green Book, né, que eu já falei aqui. Esses filmes filme biografia, onde romantiza um momento muito específico da vida de não sei o quê. E aí esse filme, Affliction, Temporada de Caça, tem tem os atores que já não existem mais hoje em dia mesmo, e tem
o Willem Dafoe mais novo, né? Um filme de 98, acho, 97 também. E, nossa, esse filme é danado de ruim, cara. Esse é... Começa com aquela narração em off. É uma adaptação de romance mal adaptada, assim. Ele tenta trazer todos os temas que deve ter no livro, assim, que dá pra entender o quanto você consegue se aprofundar, né, nisso num livro. Inclusive, vou fazer um vídeo, um dos próximos vídeos que vai sair no canal, é sobre, né, como a diferença do que se pode fazer na literatura e como o meio também é a mensagem, né? Tratando ali de dois expoentes opostos no espectro político aí, no discurso político brasileiro, e Sherlock Holmes. Então é uma costura entre esses três temas e vai ter a ver com isso, mas assim, é um filme que não funciona. É uma história e todo um contexto que não funcionou ali no filme. Então eu não recomendo para ninguém. Chato, arrastado. Assim, em livro, a divisão em dois, assim, é tipo 1984, né, que tem duas partes, ou talvez Memórias do Subsolo funcionaria no cinema de uma forma mais, né, porque ele começa como um filme flashback, meio narrativo, assim, de um cara outsider, e aí vai para um cara na corte, assim, meio filme de corte, advogado e tal, de juramento, de juramento não, de júri, né, só que, putz, esse Affliction ruim demais, assim, nem a atuação do cara que ganhou o Oscar, acho que mereceria. Ele, com certeza, naquele ano, alguém mereceria mais que ele. Bobo, assim. E é sobre a dificuldade... O tema em si é interessante, então o livro talvez seja interessante, mas é sobre a dificuldade desses homens criados com violência de expressar sentimento e lidar com o mundo sem ser através da violência. E beleza. O último filme aí, que foi o que eu assisti na metade do caminho ali, assisti no almoço também, O Sacrifício, do Tarkovsky. Eu gosto bastante de Tarkovsky, assim, eu gosto bastante, por mais que sejam filmes lentos, eu entendo, são filmes assim que dá pra ver que o take foi planejado à exaustão, assim, que é muita coisa acontecendo, é casa que pega fogo, é carro, não sei o que, a pessoa vem lá do canto da tela, chega na frente, conversa, entra outra pessoa de bicicleta, a câmera segue a bicicleta, vai e mira, assim, então são os takes às vezes tipo de 8 minutos, 5 minutos, 10 minutos, em que são personagens conversando, assim, de uma maneira bem blocada, mas ainda teatral, e sobre ser ou não ser, religião, vida, não sei o quê. E esse é um filme que ele dedica pro filho dele, começa com eles plantando o protagonista e o filhinho, né, que não pode falar, que eles chamam de Little Man, que é o homenzinho. Então é bem interessante o nome do menino e tal. É bem alegórico, assim. E é sobre... chamou o sacrifício, mas tem uma fala no filme que ele fala, isso é um presente? Mas o cara... É um presente ou um sacrifício? Ele, mas todo presente é um sacrifício, senão não seria um presente. Enfim, e essa ideia dele trazendo algo pessoal pro filho, né, para deixar de legado e tal, assim. Se não me engano, foi o último filme do Tarkovsky. É um cara bem religioso, eu gosto muito do filme Nostalgia, né, dele, que tem a cena dele carregando uma vela, o protagonista tentando atravessar uma piscina vazia com uma vela sem deixar a chama apagar. E que é bem carregada, assim, de significado, especialmente no filme. E eu não vi, mas é um dos filmes que eu pretendo assistir, não essa semana, talvez na próxima, que é o Andrei Rublev, né, que é um filme dele que eu nunca vi. Tem muita gente que gosta do Stalker, eu gosto do Stalker, assim, a definição do acreditar, não acreditar e tal, é legal. Mas como eu não sou uma pessoa muito religiosa, acaba que o aspecto fílmico dos filmes dele, assim, porque ele fala que cada filme que ele faz, né, todos os filmes dele são orações, então tem um quê contemplativo que eu particularmente gosto bastante, entendo quem não gosta, mas assim, acho que diferente de alguns dos nomes que a gente tem hoje, que são questionáveis, assim, tipo, eu não gosto de Christopher Nolan, mas se a pessoa disser pra mim que ele é um dos melhores diretores que tem, hoje em dia, eu não sei se eu tenho como discordar, porque assim, tecnicamente ele é muito bom, mas ele não me diz nada. Já o Tarkovsky, que é um dos, né, que tá no panteão, assim, até, por exemplo, Truffaut, eu gosto de Truffaut, né, e um dos meus filmes favoritos é o primeiro filme dele, que é Les Quatre Cents Coups, que é tipo The 400 Blows em inglês, mas é Os Incompreendidos em português, mas é tipo... Les Quatre Cents Coups seria tipo uma inadequação, né? E é sobre esses meninos e tal, que acabam indo para um reformatório e questões familiares e tipo meninos soltos assim no mundo. E se alguém disser, é um maior cineasta de todos os tempos, não é assim, nem Godard assim, tem... Até eu vi, acho que antes de ontem,
né? Diretores falando mal de si mesmos. Aí tem o Werner Herzog falando mal do Godard. O Orson Welles também não gostava de Godard. Aí o Godard não gostava do Spielberg. E aí essas coisas, tipo, que cada um tem visões muito diferentes, né? Especialmente quando é americano e quando é europeu. Enfim, é interessante ver isso. E aí, tipo, lá nos paralelos a gente tem, tipo, Wim Wenders com os japoneses e japoneses com... Eu vou assistir também, eventualmente, tá na minha lista para os próximos filmes, que é o Stray Dogs, que é o noir do Kurosawa, que eu nunca vi. E tem aqui no MUBI, então aí eu fazendo propaganda de novo e não tenho cupom nem nada. Um dia. Mas enfim... Gostei de ver o Tarkovsky, todos os filmes que eu vejo dele, todos os filmes que eu já vi dele, né? Ele tem acho que 7 filmes, faltam 3 para eu ver, Andrei Rublev, e o primeiro, e A Infância de Ivan, né? E enfim, vou assistindo com o tempo assim, não queria fazer uma overdose, porque eu sempre vou redescobrindo, mas o Andrei Rublev eu já ouvi um monte falar dele, o Robert Eggers, né? Que é o diretor do tal do Nosferatu lá, que ele considera o melhor filme, é o filme favorito dele. Falei, acho que só por isso aí tá no contexto nosferático do ano aí, eu vou assistir. Acho que é isso, assim, de leituras eu tô terminando o Sherlock Holmes, tô lendo mais devagar os capítulos do de filosofia, do ensino das imagens. Semana que vem é minha semana de edição de vídeo, então vou editando os vídeos. Talvez esse vídeo saia no sábado ou na sexta mesmo agora, talvez eu já poste hoje, talvez eu poste amanhã, depende. Mas enfim, a ideia é que vou retomar aqui o circuito de vídeos, mas vou tentar fazer uns vídeos um pouco mais... não dizer aprofundados, mas um pouco mais densos, até com referências e tudo mais. Então vocês que acompanham aqui pela área de membros, depois quando os filmes forem saindo, né, os vídeos forem saindo no canal normal, deixem um feedback lá, ou deixem por aqui mesmo, onde vocês ficarem mais confortáveis de falar. Você acha que eu pesei demais? Eu não quero também ficar trazendo muita teoria e muitos teóricos e tal, mas eu não quero deixar de trazer um pouco de teoria da narrativa, teoria literária, e enfim, e articulando um pouco isso. A live, conforme eu terminar de configurar tudo e escolher um filme que eu acho que assim, eu tenho certeza que vai ser legal de fazer, aí eu já comunico aqui, a gente faz, mas estou devagar porque já tive pressa, trago esse sorriso porque já chorei demais. E tô nessa vibe. Não tô nessa vibe, não chorei nas férias nem nada do tipo, mas enfim, né? Fica claro que eu estava cansado. É até estranho hoje em dia eu me ver, né? Quando eu vou editar o vídeo, falo, nossa senhora, estava agitado mesmo e agora eu tô mais... Acho que eu consegui acalmar. Enfim, muito obrigado pela paciência aí, quem estava esperando vídeos novos no canal. Eles vêm, estão vindo, construa e eles virão, né? Enfim, e talvez é um filme que eu devesse ver, mas não sei. É isso, já enrolei demais. Um bom fim de semana para vocês aí e até semana que vem.